Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba, nosso projeto de pesquisa e leitura sobre história do Espírito Santo, história do Brasil, sobre geografia, topografia, cartografia, sociologia, demografia, que é um assunto que me interessa bastante também, os aspectos da população brasileira e espírito-santense nesses 5 séculos, né, de história do Espírito Santo. E eu gosto muito da estatística, né? Talvez como um controller, que é uma característica minha que talvez eu tenha herdado do meu pai, que formou-se contador, também foi chefe de almoxarifado durante muitos anos, então eu meio que herdei esse fascínio por organização, números. Né? Meu avô também foi bancário, né, e trabalhava na tesouraria do antigo Banco de Crédito Agrícola, né, do Espírito Santo, então não sei. Meus tios também fizeram aquelas escolas de contabilidade, né, aqui na Capixaba, então meio que eu herdei isso aí, não sei o que é. E acabei fazendo ciência da computação e eu tive aulas de estatísticas, né, estatística 1 e estatística 2, onde o professor explicava sobre as pessoas que são controllers, que são pessoas que, de forma natural, gostam da organização. Né? Eu também sou virginiano, então aí já viu, né? Deu uma amalgamada em todas essas características. Né? E de vez em quando eu estou estudando estatística com relação às estatísticas de demografia, né, da população do Espírito Santo e do Brasil. Já tem vários vídeos aqui no canal. E um deles ainda vai entrar, né, que é esse aí, que é o vídeo falando sobre o quarto censo recenseamento brasileiro, feito em 1920, assim, uns 30 anos depois do último, né, recenseamento que aconteceu ali pelos anos 1890, logo depois da libertação dos escravos pela Lei Áurea da Princesa Isabel e também um pouquinho depois do golpe da República e da primeira Constituição Federal de 1891. Logo depois nós tivemos um censo, um enorme censo, né? Muito bacana de analisar. Esse censo que vocês estão vendo aqui é o de 1920, que, nossa, é muito legal de analisar esse censo, gente. Gente, como é que eles faziam a análise dos dados, como é que eram coletados esses dados para o censo, a participação dos municípios, das paróquias, dos cartórios, né? Das delegacias, tem censo para tudo. Eu encontrei nos últimos dias uma coisa interessante que de repente a gente tem até que ter um pouco de cuidado na hora de trazer alguns dados aqui, que são o que eu encontrei aqui. Eu até ia publicar no Facebook, mas eu desisti de publicar, porque como são dados um pouco sensíveis e do jeito que as coisas estão hoje em dia, essa chatice woke, né? É sobre suir, quando a pessoa elimina a sua própria vida. E vamos ver se não vai dar problema aqui no YouTube, né? Mas havia também, gente, estatísticas sobre suir. Suir. Havia também estatísticas sobre isso. É claro que ainda há, né? Mas naquela época isso era publicado nos jornais, né? Não tinha problema nenhum. A coisa era mais, sei lá, mais pragmática, com menos wokeísmo, né? Com menos sensibilidade. Hoje está todo mundo muito sensível, né? Mas se a pessoa resolveu eliminar-se do planeta Terra por conta própria, né? O que se pode fazer? E aqui a gente vê, são dados estatísticos entre 1936 e 1938, lembrando que em 1940 nós tivemos um outro censo. Esse aqui que eu mostrei para vocês é o censo de 1920. Então, em 1940, nós tivemos mais um censo, né? Nesse período já foi no período do Getúlio Vargas como ditador, né? Ditador do Estado Novo. E aí você vê os SUI, que aconteceram em 1936, foram 22 tentativas, né? Não, 22 SUI, né? As pessoas realmente, né? Em 1936 foram 22, em 1937 foram 25,
Na capital, em Vitória, foram 3 em 1937 e 1 apenas em 1938. A maioria das pessoas que tiram sua própria vida são homens, né? Eram, né? Em 1936, 16 homens e 6 mulheres. E em 1937, 13 homens e 12 mulheres resolveram partir dessa para melhor por conta própria. E as tentativas, aquelas que não lograram êxito, né? Em 1936 foram 2, em 37, 5. Em 37, 5. Na capital não houve nenhuma tentativa. Isso é no interior, então, né, do Espírito Santo, né? Foram, então, 2 mulheres em 1936 e 2 mulheres em 1937, 3 homens também em 1937, que atentaram contra a própria vida, né? Mas você vê que aqueles que conseguiram, em 1936 foram 22 pessoas, em 37 foram 25 pessoas. Teve um aumento, né, no número de pessoas que, né, se suí. E em 37, 3 pessoas, em 38, 1 pessoa. Aí continua aqui, um dado mais acurado aqui, ó, aquelas tentativas e também pessoas que conseguiram, né, acabar com a própria vida, ocorridos nos municípios das capitais em 1938. Aí aqui fala do Brasil inteiro. Aquelas pessoas que conseguiram realmente foram 575 pessoas no Brasil inteiro em 1936. E as tentativas foram 888 tentativas. Sendo que nas tentativas, 540 mulheres e 348 homens. E aqueles que conseguiram realmente, né, tirar a própria vida foram 396 homens e 178 mulheres. Aí tem sem especificação, talvez alguém tenha encontrado um corpo, mas não tenha feito autópsia e tal, 1 pessoa em 1936, né? Aí as tentativas e também aqueles que atentaram contra a própria vida em 1938, perdão, esses números que eu falei antes, 38, e esses agora de 1937, no Brasil inteiro. Houve uma diminuição sensível entre 1937 e 1938, né? Então, pessoas que atentaram contra a própria vida em 37 foram 1.643 pessoas. E as tentativas foram 857 pessoas. Aqueles que conseguiram, né, realmente acabar com a vida foram 1.085 homens e 558 mulheres. E as tentativas de acabar com a vida foram 350 homens e 507 mulheres, né? E em 1938 houve uma queda de 50%, né? Ainda bem, né? Graças a Deus, né? Caiu então de 1.600 pessoas para 570 pessoas em 1938. Então são dados que, gente, a estatística nesse período, nos anos 40 era feita pelo IBGE, mas nos anos 20 não, né? Nos anos 20 ainda não existia o IBGE, né? São dados que eu ia até publicar esses dados no Facebook, mas eu achei melhor não, porque tem a palavra suí, né? E de repente o algoritmo, por enquanto, né, enquanto o Mark Zuckerberg não implementa as mudanças que ele falou que vai implementar no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, é bom a gente ter um pouco de cuidado para não perder o canal, né? No caso aqui do YouTube, por exemplo, tem que tomar cuidado porque a gente monetiza o canal e tal, né? Tenta melhorar a audiência, mas a gente sabe também que esses assuntos sempre dão pano para manga e acabam dando também mais repercussão quando você trata desses assuntos sensíveis, né? Os vídeos que mais têm views aqui no canal são os vídeos de Vitória Antiga, né? Filmes de Vitória Antiga, ou vídeos, né? Ou filmes, ou VHS, ou filmes de 8mm, né? 16mm, as pessoas em movimento nos anos 30, 40, 50 e tal, 80, 70, e os crimes. Sempre que há crime, né, os vídeos dão uma audiência muito maior, né? Acho que, né, a gente entende o porquê. Mas esse então é um vídeo rápido aqui que eu estou fazendo com vocês, só para falar então dessas estatísticas, para falar especificamente sobre essa, das tentativas de tirar a própria vida
entre 1936, 37, 38 e 39 para o censo de 1940, que é esse, que é o censo, cadê? Cadê? Deixa eu trazer aqui para vocês, que já tem um álbum aqui no canal. Aqui, gente, ó. Aqui no Facebook, né? É porque eu trabalho com o Facebook para armazenar tudo e com o YouTube para fazer os vídeos desse material que está armazenado no Facebook, né? Então, esse é o censo de 1940, lembrando que a gente está na guerra, na Segunda Guerra Mundial. E houve então um esforço grande para se fazer um censo, né? Você vê até aí esses desenhos da época já falando na Segunda Guerra Mundial, do censo, né? Que o último foi, tá aqui, ó. O último foi em 1920, tá vendo? É um material que eu peguei no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? E aí, ó, tá vendo, gente, como eram feitos os censos, né, nas delegacias, nos corpos de bombeiros e nessas entidades, né, que a gente observa aqui. Nesse recenseamento de 1940, a gente tem um dado interessantíssimo que eu vou trazer aqui para falar sobre o Espírito Santo, que nesse censo de 1940 descobriu-se que o Espírito Santo foi o estado que mais cresceu de população no Brasil inteiro, quase 500% de aumento da população capixaba. Capixaba eu digo, né, da população que migrou para o Espírito Santo, né? Então, gente, ó, revelam os resultados espantosos, né, no recenseamento de 1940. Acredito que teria sido, os dados teriam sido mais bem coletados e o resultado mais acurado se a gente não estivesse na guerra, né? Então, já existia a guerra na Europa, Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra, foi depois de Pearl Harbor, e o Brasil muito menos. O Brasil só entrou na guerra lá de 1944, 45, depois que o Roosevelt apertou o Getúlio, porque Getúlio era, né, a gente sabe de quem ele era aliado, né? Mas voltando aqui, os dados então mostraram nesse censo demográfico, os resultados preliminares, está dizendo aí o texto, né, que o Espírito Santo foi o estado que mais cresceu em população no período compreendido entre 1890 e 1940. Por que será, né? Todos aqueles benefícios que os governos, e o governo federal inclusive deu para essa imigração e também para a migração que aconteceu nesse período. O Espírito Santo estava em franco desenvolvimento agrícola, agrário, né, rural, então veio muita gente para cá, muitos imigrantes, né, no período entre o final do Segundo Império até a virada do século XX, né? Depois vieram japoneses, etc., mas vieram poloneses, suíços, italianos, alemães, etc., né? Pomeranos, né? Aí está falando aqui que naquele ano de 1890, né, no primeiro ano da República, o Espírito Santo apresentava a população de 135.997 habitantes. E neste último ano de 1940, 758.535 almas, com um aumento representativo de 462,8%. Em segundo lugar ficou São Paulo, e em terceiro lugar, São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, já era, né, em 1940. Em terceiro lugar ficou Minas Gerais, depois ficou Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro ficou lá para trás, né, do crescimento demográfico, e é isso aí, né? Lembrando que o Rio de Janeiro era o Distrito Federal também, né? Era a capital do Brasil. Então, interessante que analisar que o Espírito Santo, então, cresceu quase 500% a sua população entre 1890 e 1940. Nós tivemos, então, um acréscimo de aproximadamente 600 mil habitantes entre 1890 e 1940. É um dado muito interessante até para a gente analisar agora. Eu vou fazer estudos paralelos para poder analisar o que aconteceu nesses 50 anos, né? Entre 1890 e 1940. Meio século, né, aconteceu alguma coisa que deu esse incremento demográfico
no Espírito Santo, passando de 135 mil habitantes para quase 800 mil habitantes em meio século. Então, gente, é isso aí. Finalizar aqui o nosso vídeo. Eu vou fazer um próximo vídeo agora para falar das estatísticas da produção rural, agrícola, da produção de animais, produção industrial, né? Num próximo vídeo eu vou fazer aqui esse assunto, vou trazer para vocês mais uma estatística legal pra caramba de analisar. Acho que não tem nada melhor do que você analisar esses dados estatísticos, né, que são dados apresentados por entidades federais ou estaduais, e ao mesmo tempo fazer uma análise com o panorama econômico da época, né, para tentar entender importação, exportação, balança comercial, déficit público, inflação, carestia, que são coisas diferentes, né? A carestia é uma coisa, a inflação está aqui, a carestia é consequência, né? A inflação é quando você aumenta a base monetária, você gera inflação. Você vai na impressora lá da Casa da Moeda e roda dinheiro, que é o que está acontecendo hoje com o governo do Lully e da Janja e do STF, né? Esse governo conjunto aí do Poder Judiciário com o Executivo, né? Então, a gente está vendo a inflação galopante, né? Déficit público maior da história, né? Inflação altíssima, gasolina caríssima e preços de aluguéis, disparou tudo, né, gente? Então o preço no final das contas quem paga mais é o pobre, né? A pessoa que não tem como se proteger desse imposto, por exemplo, de renda e um imposto sobre produto que você compra ali na feira, no supermercado, né? Essa é a compra feita pelo rico, pelo classe média e pelo pobre. Quem paga mais é o pobre, né? Porque tudo que está dolarizado está à disposição de quem é mais pobre, né? Então, a gasolina, por exemplo. Então o supermercado fica mais caro porque o diesel depende de um preço internacional da gasolina, do óleo, do petróleo. Então está tudo dolarizado. Então quando o dólar está quase 7-1, 6-1, né, quem paga é o pobre, né? Então a gente vem analisando isso tudo para tentar entender como a gente estava. Aliás, estávamos muito melhores, a gente era um país muito mais liberal do que nós somos hoje, o Segundo Império muito mais do que na República Velha, na Primeira República, e muito menos do que hoje. Hoje nós somos eu diria que um país semi-comunista, o Brasil hoje, né? Infelizmente, a gente vai ter que dar um jeito de voltar para aqueles áureos tempos da iniciativa privada, da liberdade de comércio, de expressão, porque uma população só se torna rica, um país só se torna rico quando há livre comércio, quando há liberdades de comercialização, com menos impostos, menos tarifas, menos taxas. Quanto mais o Estado sobe aqui, como diria o outro lá na sua carcunda, no seu cangote, mais você sente o peso, e quem perde mais sempre é a pessoa pobre, sempre é a classe mais pobre, a classe média pobre é que perde com isso, né? O rico ele tem como se defender, porque ele tem dinheiro, ele pode mandar para fora, fazer elisão fiscal, ele pode comprar dólar, ouro, prata, platina, ele pode comprar Bitcoin, ele pode ir para as Ilhas Caimã, ele pode mudar quando ele quiser, ele pode comprar uma propriedade, sei lá, no Texas e morar lá, e abrir uma conta lá e transformar tudo em dólar e pronto, fica protegido, né? O pobre não. Como é que a gente faz, né? Então, gente, é isso aí. Desculpem aqui a minha divagação, mas a gente volta a qualquer momento então para falar mais sobre esses assuntos que são interessantes aqui, especialmente esses censos, né, que eu trouxe para vocês hoje, que é o censo de 1940 e esses dados interessantes aqui. O próximo vídeo então vai ser para falar também sobre censo, né, sobre pesquisa, que é esse aqui, que é um relatório. Cadê? É um relatório sobre as condições da agricultura no Espírito Santo em 1912. Valeu, pessoal. Então, muito obrigado e vamos em frente aqui com o Memória Capixaba. Se puder, curte, compartilha, comenta, que é o 3C, né? Curte, compartilha, comenta. Deixa um like, pode deixar um dislike também, não tem problema. Comenta lá o que a gente pode melhorar aqui. É um projeto pessoal, particular, singular, de redescobrimento da história do Espírito Santo e do Brasil, uma curiosidade minha, né? E eu tô trazendo aqui para vocês, para a gente compartilhar, bater papo, conversar, né? Uma coisa bem assim tranquila mesmo.
Valeu, gente. Obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.